Amém? Amados, nós temos 2% da membresia da comunidade fazendo teologia. 2%, que equivale a aproximadamente 100 alunos, um pouco mais de 100 alunos, aqui em Limeira, não é? E nós colocamos diante de Deus que nós queremos 4%. Eu acho que eu não fui ousado. Eu sinto que eu não fui ousado, né? Mas eu falei, Deus, 4%. Foi o que eu senti no meu coração. Esteja orando conosco, irmão, né? Esteja orando conosco, porque o povo de Deus, todos precisam da palavra de Deus, mas o povo de Deus precisa muito da palavra de Deus, né? Se você vê o diferencial de um homem de Deus, que realmente conhece a Deus e a palavra e conhece quem Ele é, no momento das situações difíceis, e você vê um crente, não é, que é crente, que serve ao Senhor, mas ele não tem um bom entendimento, o diferencial da reação desses dois crentes na hora da situação difícil é completamente diferente. Vale a pena, irmão. Vale a pena conhecer a Deus e a palavra e saber quem é em Deus. É um diferencial muito grande. Amém, queridos? Professor Fernando, por favor, esteja à vontade. Vou fazer o gabarito. Hoje está em prova, hein? Hoje vamos fazer a prova. Eu vou fazer o gabarito ali atrás agora. Se alguém quiser uma palhinha. É meu, tudo meu. Eu trouxe uma Bíblia Reina Valera aqui, ó, essa verdinha. Mas na aula que vem eu trago novamente para mostrar para vocês. Eu persegui mais de ano essa tradução da Bíblia aqui para tê-la, porque eu não tinha, né? A Bíblia espanhola de Casiodoro de Reina e Cipriano de Valera. Mas está em português essa aqui. Mais uma tradução especialíssima. As nossas traduções de João Ferreira de Almeida, segundo os eruditos, foi muito baseada nesta Bíblia aqui. Mas a semana que vem eu mostro para você. Obrigado, Fernando. Graça e paz, irmãos. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo número 28. Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19. Diz a palavra de Deus, Mateus 28, versículo número 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha que promessa maravilhosa. Primeiro, Deus, o próprio Senhor Jesus, nos chama por um compromisso, depois Ele nos dá uma garantia. Certamente eu estarei contigo. Nós temos dificuldade às vezes em acreditar quando nós só lemos a palavra. Agora eu falo para você, se fosse o Senhor Jesus que estivesse aqui, olhando para você nos seus olhos e falar desse jeito. Ide, fazei discípulo em todos os povos, e certamente eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Era mais fácil acreditar, não era? Se ele estivesse aqui falando. Era mais fácil se você estivesse vendo ele aqui falando. Mas o Espírito Santo está aqui, amém, queridos? Ele está aqui nesse lugar, ele está aí dentro de você. Por isso ele te convence dessa verdade. Que certamente ele estará em todos os lugares, aonde você estiver. Você nunca está só. Você pode se sentir só. Mas estar só você não está. Está numa condição que você se sente só, mas você não está sozinho. Você nunca fica sozinho. O Senhor não deixa você nem para ir no banheiro.
nem para ir no banheiro, nem para fazer nada sozinho. Ele não deixa, a todo momento Ele está com você, Ele guarda você, Ele cuida de você. E Ele espera que você siga Ele e obedeça a Ele. Aonde Ele pisar e deixar a marca dos passos deles, é ali que você tem que pisar. É ali que você tem que pisar. Imagine se Jesus fosse andando por um caminho na beira do mar, na areia, quem já andou na areia aqui, todo mundo já andou, fica as pegadas, né? Imagine se Jesus deixasse aquelas pegadas e falasse, é aqui que você tem que andar, atrás das minhas pegadas. Né? É assim o Senhor Jesus. Ele não vai atrás de nós, empurrando nós. Ele vai na frente, deixando as pegadas. E nós vamos atrás, pisando mesmo no caminho que Ele deixou. Amém, queridos? Certamente Ele estará com nós, por todo tempo. Queridos, semana passada, o pastor Anderson falou bastante sobre missiologia, uma aula maravilhosa que edificou a minha vida e eu tenho certeza que edificou a sua também. Tenho certeza que você teve um encontro com uma realidade que talvez você não conhecia. Ele falou bastante na Bíblia do chamado para ir levar a palavra de Deus para todos os povos. Ele falou bastante lá do Antigo Testamento também e falou do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto que eu ouvi há aproximadamente 8 anos atrás, quando eu fiz EBTM, que eu vi lá em cima, 6 anos atrás, eu ouvi esse assunto, e esse assunto para mim ele era novidade até quando eu ouvi, mas eu fiquei impactado depois que eu ouvi essa palavra. Depois que eu fui ensinado dessa palavra sobre a janela 1040. Eu fiquei impactado porque isso tem tudo a ver conosco. E nós vemos que o Brasil tem feito um bom trabalho para trabalhar nessa janela 1040. Alguns aqui talvez seja a primeira vez que estejam ouvindo falar. O Brasil tem feito um bom trabalho, mas ainda é pouco, perto daquilo que nós poderíamos ainda fazer. Devido a nós temos crescido muito em quantidade de pessoas que têm se passado para ser cristãos evangélicos. Porque os cristãos são considerados evangélicos e os católicos, os apostólicos romanos também são considerados cristãos. Né? No mesmo pacote os dois estão juntos. Os evangélicos têm crescido bastante, mas não na mesma proporção os missionários, que é extremamente importante. Nós vamos ver alguns números. Eu fiz alguns estudos e eu trouxe alguns números para ministrar você hoje, para ensinar você hoje, sobre a janela 1040. Lá você vai ver, nesse estudo que nós vamos falar hoje, que nós temos muito a fazer. Eu pensei comigo, se eu tivesse 16 anos, e eu fosse solteiro, e eu ouvisse tudo aquilo que eu já ouvi sobre missão, e sobre janela 1040, e sobre levar a palavra de Deus, talvez o meu destino tinha sido outro. A minha vontade, né? Mas eu estou dentro da vontade de Deus. Eu estou aqui porque Deus não quis que fosse assim. O meu pensamento era esse. Se eu fosse para mim escolher, com 16 anos, eu escolheria levar a palavra de Deus lá na janela 1040. Lá para aqueles povos. É lá que eu queria estar, no meio daquela muvuca. Né? É lá que eu queria estar. Porque ali é um celeiro para ganhar almas. Mas lá corre risco. Ok. Mas para o Jesus vale a pena. Nós vimos o Anderson falar semana passada que é mais risco do que aquilo. Eu fiquei pensando sobre aquilo que ele falou de estar com os olhos vendados e ouvir o barulho das armas, das pessoas ameaçando. Quero ver o Senhor Jesus te salvar agora. Você pensou você nessa situação? Você pensou você nessa situação? Qual seria o seu comportamento? Qual seria a sua reação? Eu fiquei pensando nisso, né? Por um tempo, minha cabeça ficou nessa palavra. Até quando? Até quanto eu aguento sem negar? Será que eu aguento sem negar ao Senhor Jesus? Você fala, mas você tem coragem de falar isso?
Você tem coragem de falar que você não nega? Quantos aqui têm coragem? Não precisa erguer a mão, de falar, eu não nego, posso morrer, eu não nego. Poucos, não é todos. Talvez você viva isso. Eu espero que você viva, que você consiga não negar. Mas a pressão é muito grande. Os olhos vendados e as armas estão ali do seu lado. E as pessoas ameaçando te matar, matar a sua família. Tem que amar muito a esse Deus. Que Deus venha colocar em nossos corações esse amor ao Senhor Jesus, que nós não venhamos negar Ele em situação alguma. Que nós venhamos passar por toda situação e vencermos lá na frente. Porque a nossa coroa nós vamos receber lá no céu, do Senhor Jesus. Que nós venhamos vencer. Que nós venhamos nunca negarmos ao Senhor Jesus, porque Ele nunca vai nos negar. Ele nunca vai deixar de nos atender nas nossas necessidades. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos começar a ministração. Pode apagar a luz, por favor? Pode rodar. Eclesiologia, missiologia. Janela 1040. Trouxe esse slide que eu encontrei na internet, que fala um pouco, mostra um pouco os povos envolvidos nessa janela 1040. Eu vou falar certinho o que é, não precisa, só trouxe só para você ver, para ilustrar. Pode rodar. A janela 1040. Mesmo entendendo que devemos pregar o Evangelho a partir da nossa Jerusalém, até os confins da terra, devemos ter como alvo prioritário a janela 1040. O que vem ser isto? Nós temos, primeiro, que a nossa Jerusalém, o espaço onde nós estamos hoje, é o nosso Jerusalém, é onde nós estamos. Pregar para as pessoas que estão ao nosso lado, que estão próximos de nós. Ali é a nossa Jerusalém, ali é o nosso espaço. Mas por que ir até essa janela 1040? Por que chama janela 1040? Por que é tão importante pregar nesse lugar, nos tempos de hoje? Por que ali é um lugar onde nós devemos ter foco em missões? Janela 1040, pode rodar. Por que falamos tanto deste assunto, janela 1040? Porque ali está a maioria dos seguidores das 3 maiores religiões do mundo: o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Porque de cada 10 pobres na terra, 8 estão nesta região. Porque dos 50 países menos evangelizados do mundo, 37 estão nesta área. Cada hora 107 mil crianças nascem e morrem sem escutar as boas novas em países da janela 1040. Queridos, é um espaço no globo que tem uma foto ali que eu vou mostrar daqui a pouco para você que estava ali agora, aonde foi medido no globo em latitude e longitude, um espaço onde pega da África, o norte da África, até a Ásia, o oriente da Ásia. Fica acima da linha do Equador, para cima da divisão do meio da terra, e ali foi feita uma marcação, um quadrado que se chama de janela, e nessa janela aonde estão os povos mais pobres da terra e os povos mais pagãos da terra. Aonde estão uma grande quantidade de pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus. Ali onde estão crianças que nascem e morrem sem ouvir as boas novas de Jesus. Tudo que está escrito ali, porque de cada 10 pobres na terra, 8 estão nessa região. Eu fiquei pensando, nós pensamos pequeno, nós pensamos que nós temos um problema aqui no Brasil. Realmente nós temos um problema, mas não é o grande problema do mundo. Não é o grande problema do mundo. O grande problema está focado nesse espaço do globo, onde é a janela 1040. Onde nós temos 62 países envolvidos. Onde não se pode pregar a palavra de Deus. Em algum deles, é morte se pregar a palavra de Deus.
Alguns deles, não é o governo que manda matar ou a igreja que manda matar. São os povos que matam, se você falar de Cristo. Eles não aceitam ouvir. Eles preferem acreditar em milhões de deuses que ele tem, principalmente o hinduísmo, que adora a ratos e vacas. Os ratos da Índia, o tanto de comida que eles comem, porque eles não matam rato lá, o tanto de comida que eles comem no ano dá para sustentar a população do Canadá o ano inteiro. Porque eles não matam, eles cuidam, eles idolatram. Vaca para eles é Deus, não pode matar. Não pode tocar. Povos que estão completamente longe da palavra de Deus. E como outros países muçulmanos, por exemplo, aonde que é o governo que não deixa você levar a palavra de Deus, falar do Senhor Jesus, esse caso do hinduísmo, são eles mesmos que não querem sair. Eles não acreditam. Se você matar um rato lá, você está enrolado. Você está enrolado com os povos lá. É um absurdo, mas é uma verdade. E a grande concentração de povos que há naquele lugar, muita gente. Eu trouxe quantidades aqui para você ter uma noção. Nós vamos ver aqui, que você comparar o tanto de gente que tem nesse espaço que está vinculado ao hinduísmo, ao judaísmo, ou os muçulmanos, ou ao budismo, uma quantidade muito grande, que não chega nem perto do tanto de evangelho que nós temos no mundo. Os evangélicos, junto com os católicos, representam por volta de 33% da população mundial. Os outros 66%. Hinduísmo, o budismo e islamismo. Os outros 66% estão envolvidos com essas três religiões. Sendo que a forma que eles praticam para crescer na Europa é gerar filhos em grande quantidade. Os cristãos hoje no Brasil, vamos falar da nossa realidade. Se eu perguntasse aqui, eu vou perguntar, aliás, quem aqui é casado tem mais de 5 filhos? 4 filhos. Eu também estou nessa massa de 4. Ó, eu mais o irmão ali. Não precisa ficar com vergonha não, irmão. Nós não tínhamos televisão. Corta aí. Quem tem 3 filhos? Aleluia. Quem tem 2? Quem tem 1? Quem ainda é solteiro e vai casar e quer ter 2 filhos? Pretende ter 3 filhos? Pretende ter 1? Você viu que não passa de 5? Quem quer casar? Alguém está pensando. O Claudio falou, tem alguém que quer casar? Tem sim, irmão. É vontade de Deus isso aí. Ou seja, queridos, nós queremos, os cristãos estão casando, os que já estão casados e os que estão casando, querem ter 2, 1, 3, salvo as exceções minha e do irmão ali e do outro irmão. E quer ter 4, 5. Os muçulmanos que estão na Europa têm 8, 9, 12 filhos. O que vai acontecer daqui 30 anos se continuar nessa quantidade de geração de filhos? Vai ter mais muçulmanos ou mais evangélicos? A tática deles é gerar filhos em grande quantidade para ter mais muçulmanos. Haja comida. A tática deles é essa, gerar mais filhos, para ter mais muçulmanos. Daqui a algum tempo, os muçulmanos vão ser muito maiores do que hoje.
Por causa da quantidade de filhos que eles estão gerando. Porque aqueles 12 filhos, 8 filhos, vão gerar mais quanto? Mais 8, mais 12. E os evangélicos? E a nossa realidade no Brasil? Não dá para, não é que não quero. Por mim eu teria 7, porque filho é uma benção. Teria 12 igual os muçulmanos. Mas como é que eu vou cuidar desse povo? Como é que eu vou colocar eles na escola, na faculdade? Sem ter educação, sem ter saúde, sem ter emprego. É a nossa realidade, não dá para ter mais que 2, 3. Se a Dilma continuar aí, acho que não vai ter mais nenhum. Corta de novo. Então você vai vendo, essa é a realidade. Daqui 20, 30 anos, queridos, vai acontecer que vai ter mais muçulmanos. Infelizmente, mas você está profetizando? Não, é uma realidade, é constatação. É a constatação do que está acontecendo. É essa a tática dos muçulmanos para crescer. Mesma coisa é o hinduísmo que está na Índia. Eles não têm educação, instrução para saber. O negócio deles é gerar filhos. O negócio dele é a mulher lá obedecer ao homem. Se não obedecer, é morte. Pega um pedaço de bambu e dá uma surra na rua. Se a mulher falar, eu quero separar, ela apanha de bambu na rua. E se ela adulterar, então, pronto. Mesma coisa. Ele pode fazer todo tipo de relacionamento sexual que ele quiser com ela, e ela não pode nem pensar em falar que não vai fazer. O povo lá é tão ignorante. Se a mulher for estuprada, o marido leva isso como adultério. Exatamente. Se ela for estuprada, isso é considerado adultério, mas ela foi estuprada, que culpa que ela tem? E se ela casar e ela não for virgem? Morte. E se ela negar casar com aquele que o homem escolheu? Sabe como funciona lá? Eles sequestram a mulher. Uma família vai lá, sequestra, fala assim, vou sequestrar aquela mulher que eu quero casar com ela. E se ela falar, eu não quero casar com ele, ela morre. Ela é obrigada a casar. Não tem instrução. Mulher lá não tem consideração nenhuma. Não tem valor algum. É assim que funciona. Povo mal instruído, sem cultura, sem educação. Conhecimento de Jesus, então, nem se fala, né? Não tem. É zero. Né? Vamos falar mais um pouco disso. Pode rodar, por favor. Compreende o espaço desde o norte da África do Sul, da Espanha até o Japão e norte das Filipinas. Quais as razões em priorizar esta parte do planeta? Nesta região encontra-se os menos evangelizados do mundo. 97% do total da população que vive nos países menos evangelizados estão na janela 1040. De todos os não evangelizados no mundo, 97% está nessa faixa. Está nesse espaço. Clica aí, ô Geiser, por favor. Lá na frente, onde parece o mapa, o desenho da janela 1040. Lá na frente, está lá no 12, eu acho. Lá no 12, 13, alguma coisa assim. Aí, volta, aí. É esse espaço que compreende a janela 1040. A linha do Equador fica um pouquinho abaixo do quadrado, que é a divisão do mapa da Terra. A janela 1040 fica ao norte da África, vai até a China, pega o Oriente Médio e um pedaço da Europa. Essa que é a janela 1040. 97% da população do mundo não evangelizada estão nesse espaço. Estão nesse lugar. É onde acontece aquelas coisas que o Anderson disse na semana passada. Evangelizar lá é terrível. Nós, Comunidade Evangélica Filadélfia, já está nesse espaço. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui com... Eu tenho um gráfico no final, mas eu vou falar já. Nós estamos aqui... Traz o laser para mim, fazendo favor. Nós estamos aqui há 8 anos.
Com 8 anos que nós estamos nesse espaço, nós temos 2.200 irmãos já lá. Fala amém. 2.200 irmãos. Nós já temos quase 40 igrejas nesse lugar. Em 8 anos. Por que a igreja cresce tanto, em tanto tempo, em tão pouco tempo? Como pode, aqui no Brasil, obrigado, em 8 anos, uma igreja consegue crescer 2.000 pessoas em 8 anos? Eu falo da minha realidade, desculpa os irmãos que são de outra denominação, porque eu sou daqui, sempre fui daqui, eu tenho que falar daqui. Não tem como eu falar de outro lugar, né? Aqui na Filadélfia eu já estou há 11 anos. Faz 11 anos que eu ouço o bispo falar em 5.000. Estou mentindo, os irmãos que estão aqui comigo também acompanham a mesma quantidade. A rotatividade é grande. E olha que nós vemos irmão sair, ver irmão entrar, ver irmão sair, nós estamos na casa dos 5.000 ainda. Não estou falando que nós não estamos fazendo um bom trabalho. Estou dizendo que aqui é a fartura de palavra. No Brasil, se você não congregar aqui, não tem problema. Você sobe aqui 300 metros, tem a Agnes ali. Ah, eu não quero ir na Agnes. Tá bom, entra mais à direita ali, tem a Batista. Ah, eu também não quero ir na Batista. Pega o Jardim Aeroporto, aqui tem mais 6 na avenida. Só estou falando de avenida. Tem a Universal, tem uma outra Batista ali na frente. Ou seja, queridos, opções. Quando tem muita opção, o povo não dá valor. Infelizmente. Poucos criam raízes. Lá, em 8 anos, nós estamos na África. Nós temos 2.000. Põe no último gráfico, fazendo um favor, Geisa. Nós estamos com 2.000 irmãos já lá. Por quê? Lá, a falta de esperança. As pessoas, o número de suicídio lá, chega a quase 3%. Por quê? Porque as pessoas se matam, porque não tem esperança de nada, de mudança. É fome, é destruição, não tem esperança. Quando a igreja Filadélfia, desligou? Quando a igreja Filadélfia chegou nesse lugar, na África, eu lembro como se fosse hoje. Nós estávamos lá eu falei com o pastor Edésio hoje sobre isso. Nós estávamos lá na igreja, perto da TRW, e o pastor Edésio começou a conversar com os irmãos, com o pastor Antônio, que é o pai do Wi-Fi, pai do Wi-Fi, e começou a conversar com ele. E ele desesperado pedindo ajuda da África. Que ele precisava de uma cobertura espiritual de uma igreja no Brasil. Essa foi a história. O pastor Edésio começou a conversar com ele no MSN. M ou N? MSN. Não gosto desse negócio de informática. Corta de novo. MSN. Começou a conversar com esse pastor. Começou a orar, porque ele já tinha uma tendência em abrir uma igreja lá, já amava aquele povo, já orava para aquele povo. Quem conhece o pastor Edésio conhece a história. E ele começou a conversar e foi lá fazer uma visita e fez uma aliança com o pastor Antônio em 2008. Pouco tempo, 8 anos, nós estamos com 2.170 irmãos. Quantidade que eu peguei hoje com o pastor Edésio. Peguei hoje com ele. 41 igrejas. Nós estamos nesses países. Na África. Por que você está falando isso? Se esses países não estão no 1040. Só que nós já estivemos em países no 1040 porque nós estamos próximos. É estratégico. É estratégico. Você está com uma igreja na África do Sul, você pode, mais fácil você chegar até a África do Norte, ou no Oriente Médio, do que estar aqui no Brasil e ir para lá. Você tem uma base. O povo se converteu porque lá não há esperança, queridos. Quem já ouviu o pastor Edésio falar sobre a África, sabe do que eu estou falando. Eles passam um mês com um saco de shima, que eles fazem
um mingau e come. E glorificam a Deus quando tem cabeça de peixe para cozinhar, para fazer um molho para colocar com a shima. Cabeça de peixe. Essa é a realidade da África, onde estão nossos irmãos. Lá no núcleo, nós adotamos o irmão. Certo, Adilson? Nós adotamos o irmão. Pastor Adelino, que mora lá. Está numa dessas 36 igrejas de Moçambique. Todo mês nós mandamos um dinheiro lá para ele, para ajudar. Nós temos só uma foto dele, mas diante do trono nós somos irmãos. Nós estamos juntos diante do trono. Estou dizendo para vocês, querida, lá é difícil por causa da situação que eles vivem, mas o coração está aberto porque eles não têm esperança. Não tem esperança alguma. Quando você chega falando que tem Jesus, que as coisas não acabam assim, que você não vai morrer aqui e vai acabar tudo, conversão em massa. O que precisa é de gente com o coração batizado para estar lá. Não estou falando de janela 1040, mas eu não podia deixar de falar da nossa realidade. Experiência prática. Outros países que nós estamos. Japão, Inglaterra, Turquia e outros que eu não vou poder falar o nome aqui. Nós estamos lá. Nós estamos com pessoas convertidas. Nós estamos com pessoas sendo batizadas. Da onde o pastor Anderson veio. Nós estamos infiltrados nesse lugar. Por que o Japão está em verde? Porque o Japão está dentro da janela 1040. Nós temos uma igreja no Japão. Nós estamos lá. Nós temos que fazer a nossa parte. Imagina se toda a igreja que tem mais de 1000 membros no Brasil tivesse uma igreja na janela 1040. Uma. Muitas pessoas estavam sendo salvas. Porque lá, querido, não há esperança. E nós temos a esperança dentro de nós, que é o Senhor Jesus. Fala amém. Nós temos dentro de nós a esperança. Que Deus venha batizar aqui. Desculpa se eu errei alguns nomes aqui. O pastor Dez mandou no áudio, no WhatsApp para mim. E eu acho que eu posso ter não entendido alguns. Talvez tenha alguém aqui que conheça e fala, o irmão escreveu errado. É porque eu não sei, né? Eu achei que eu entendi isso. O mais difícil ali é o fugir isso. Não sei se é isso aí o nome dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode voltar lá no 7, por favor. Pode rodar mais um. A janela 1040 nos confronta com importantes considerações. O significado histórico e bíblico, por quê? Porque é ali que tudo começou, porque é ali que está Israel. Né? Ali não é à toa que Israel está no meio desse... praticamente está no meio da janela 1040. Está ali. Israel não está ali à toa. Está envolvido nisso. Porque ali também... Não é fácil pregar o evangelho na janela 1040. Não é só ir, queridos. Eu vou mostrar um gráfico para vocês, que vocês vão ver duas coincidências que não são à toa. Já daqui a pouco. Os países menos evangelizados estão lá. O domínio de 3 blocos religiosos. A predominância da pobreza. Os 3 blocos religiosos é aquele que eu falei. O Islã, o hinduísmo e o budismo. Os grupos étnico-linguísticos não alcançados. Muita gente ali tem línguas que não tem Bíblia naquela linguagem. Ainda tem. Você pensa que todas as línguas têm Bíblia naquela traduzida? Não tem. Tem muitos que faltam traduzir. Se você não consegue nem falar de Jesus, como é que você vai traduzir a Bíblia para quê? Se eles não são alcançados. O ide, queridos, que nós lemos de Mateus 28, não é para pastor somente. Não é só para bispo, é para todos. Todos nós aqui estamos envolvidos. Que nós venhamos ser, queridos, não a galinha do omelete. Eu quero ser o bacon do omelete. Eu quero participar dando a vida desse assunto. Faz parte. Porque a galinha ela bota, mas não tem compromisso com o omelete. Não deu a vida por aquilo. Mas o
O porco, ele deu a vida para que tivesse um bom omelete. Eu quero estar comprometido. Eu quero dar a vida por isso. Porque isso faz parte da ordenança de Jesus, o ID. Muitas pessoas, malemar, alcançam a rua da casa que ela mora. Acha que o ID dela só é na família dela. Não. O ID é para toda a nação. Nós estamos falando da janela 1040, mas é para toda a nação. Não é só para a sua rua. Nós estamos falando de evangelismo. Quando nós falamos só de rua. Um ato evangelístico. Mas não é ato evangelístico, eu quero falar de missão com você. Fazer missão. Eu tenho uma missão. Eu quero ir para lá, quero pregar a palavra de Deus, quero me comprometer com isso. E se eu perder a vida, é igual a Esther. Se eu perecer, pereci. Pronto. Ore, jejua, se consagra e eu vou lá. Se me custar a vida, custou. Estou no propósito. Deus vai cuidar da minha vida. Eu tenho que fazer a minha parte. Tenho que estar envolvido. Tenho que dar a minha vida se for necessário. Pode rodar. Já falamos disso, pode rodar mais uma. As maiores megalópolis não alcançadas. Megalópolis não alcançadas. Megalópolis. China, capital Pequim, Índia, Calcutá, Iraque, Bagdá, Irã, Teherã, Israel, Tel Aviv, Japão, Tóquio, Arábia Saudita, Medina e Meca, Senegal, Dakar, Tailândia, Bangkok. Aqui são as maiores capitais que estão dentro da janela 1040. Falar de evangelho aqui é um desafio. É para gente que está batizado. Glória a Deus que eu tenho um monte de gente batizada aqui. Fala amém. Se precisar, eu vou. Se precisar, eu estou lá. Né? Em nome de Jesus. Pode rodar. Isto consiste somente em 1/3 da área total da terra. Janela 1040 é 1/3 total da terra. Pequeno. Se o resto da terra resolvesse impregnar esse lugar, era fácil, né? Tem mais 2/3 sobrando ainda. Mas perto de metade da população do mundo reside ali na janela 1040. Com um total aproximado de 3 bilhões de pessoas. A janela 1040 inclui 62 países, estados soberanos e não soberanos. Pode rodar. Quais são os países envolvidos? Esses daí. Kuwait, Irã, Egito e Israel. Brunei, Líbia, Somália. Bangladesh, Burkina, Uzbequistão, Tadjiquistão. Líbano, Malásia, Paquistão, Índia, Butão, Mali, Nepal, China, Catar, Omã, Nigéria, Mauritânia, Arábia Saudita, Azerbaijão, Emirados Árabes, Djibouti, Turquemenistão, Cazaquistão, Maldivas, Sudão, Guiné. Guiné é um lugar onde nós já estivemos. Benin, Albânia, Iêmen, Etiópia, Tunísia, Jordânia, Afeganistão. Alguém se habilita a ir para o Afeganistão? Fazer uma missão? Fácil, hein? Tailândia, Indonésia, Marrocos, Vietnã, Myanmar, Camboja, Senegal, Japão, Niger, Laos, Iraque, Taiwan, Tibete, Turquia, Síria, Guiné-Bissau, já estivemos lá também. Quirguistão, Saara Ocidental, Sri Lanka, Banhai, Argélia, Coreia do Norte, Mongólia. Você conhecia esses países aqui? Alguns sim, né? Nós temos ouvido falar muito desse país aqui, né? Muçulmanos.
estrupando crianças, raptando crianças, matando crianças em quantidades grandes para poder ganhar terra. Estão junto com o Irã, muçulmanos na África. Temos ouvido falar muito da Etiópia. Temos ouvido falar muito sobre o Irã, Israel. 62 países que você pode falar assim, o que eu tenho a ver com isso? Eu não quero ir. Mas você pode orar, não pode? Missão, querido, não começa só em ir. Você talvez não tenha um batismo no coração no ir, mas você pode ajudar orando. Porque a sua oração, ela alcança todo o espaço da terra. A sua oração, ela liga no céu aquilo que é necessário para aqui na terra. Para tudo que é necessário aqui na terra. Você pode começar orando. Por isso eu tenho um desafio para você. Que nós vamos fazer depois do intervalo. Sobre esses países. Vai se familiarizando com eles. Porque nós vamos falar dele daqui a pouco. Pode rodar. Dos 50 países menos evangelizados do mundo, 37 estão dentro da janela 1040. Esses 37 países compreendem 97% do total da população dos 50 países menos evangelizados. Pode rodar. A maioria dos adeptos do islamismo, hinduísmo e budismo vive na janela 1040. Pode rodar. São os pobres dos pobres. 8 de cada 10 com orçamento inferior a $500 por ano. $500 é R$1.500? R$1.700 mais ou menos? Aproximadamente? Por ano. 1.700 dividido por 12. Sem 13º, hein, gente? Dá R$150 por mês, aproximadamente. Por mês. Na nossa realidade, né? Porque lá é dólar. A realidade é outra. Sabe-se que 2,4 bilhões de pessoas nessas condições vivem na janela 1040. Onde está o povo mais necessitado, o povo mais idólatra. Está dentro desse espaço. Pode rodar. Pode rodar. Eu queria que volta mais um. Nós já vimos esse gráfico. É o mesmo que eu passei atrás. Olhe a localização aonde está os países, os 62 países. Roda o outro gráfico. O outro mapa. É o mesmo mapa. Em azul é onde há a maior perseguição para pregar o evangelho. Volto atrás, o outro. Observe que vai para frente. Observe o que nós observamos aqui. Vai no outro gráfico. O que nós observamos aqui? Aonde está a maior concentração dos povos idólatra, aonde está a maior concentração dos povos pobres e os menos evangelizados, é onde há mais perseguição para se pregar o evangelho. Fiz a comparação para você das duas situações. Aonde está a janela 1040 e aonde está a resistência. O diabo não é tolo, querido. O diabo não é tolo. Ele vai aonde está a maior dificuldade. Ele vai dificultar, porque ele sabe que se ali os crentes entrarem, se ali os crentes evangelizar, o que vai acontecer? Aonde está metade da população do mundo. 1/3. Metade da população do mundo está ali. Se nós entrarmos lá, se o cristianismo entrar lá e evangelizar todo esse povo de Jesus, o que acontece? Por isso que a resistência está lá. Por isso que não é fácil.
Não é à toa que a cultura lá é do jeito que é. A educação do jeito que é. É uma ação maligna. Por isso que aonde vai começar o avivamento, onde vai começar a mudança daquele lugar, é a partir da nossa oração, porque é algo espiritual, não é só físico. O ir é físico. Mas primeiro nós temos que mexer no mundo espiritual. Para que a resistência caia. Para que os missionários entrem. É a resistência maligna. Para fazer desistir. Para fazer as pessoas desanimar de entrar lá. Nós vamos ver um vídeo depois que eu fiquei em choque. Um vídeo do Portas Abertas. Eu fiquei em choque do que eu vi. Algo terrível está acontecendo com nossos irmãos. Mas eu creio no agir de Deus, amém? Eu tenho alguém aqui que crê junto comigo? Eu creio que Deus pode tocar e pode mudar essa realidade. Nós temos que começar orando, a nossa parte é orar. Eu não posso ir hoje, irmão, mas eu posso orar. Eu não tenho condições financeiras para ir pessoalmente, mas eu posso investir. Nós temos a missão aqui, é só chegar e falar, eu quero contribuir com tanto. Você está contribuindo com a missão. Você está contribuindo já com a janela 1040, com o agir de Deus na janela 1040. Você já está contribuindo. Tem como agir, querido. Temos que nos posicionar. Porque o ID é para nós. Todos. Nós estamos comprometidos. Nós estamos envolvidos com isso. É uma ordenância o ID. Não é uma opção. Eu vou se eu quiser. Não, é uma ordenância. O ID não precisa ser você ir lá. Mas você pode contribuir e orar daqui. Amém, irmãos? Pode rodar. O que precisamos fazer para vencer esse desafio de evangelizar esses países? Ou melhor, fazer missões de verdade nesses países? O que eu preciso fazer? Pode rodar. Um desafio para a oração. Um desafio para o cristão. Um desafio continental. Um desafio que é a palavra. Pode rodar. Um desafio para a oração é a abertura que se vê no leste europeu. Já é o fruto das orações dos povos de Deus. É um espaço que nós estamos conseguindo entrar nessa janela 1040 para pregar a palavra através desse espaço. Já foi conquistado através de oração, porque isso era impossível. Alguns anos atrás não tinha como entrar. Não tinha como entrar. Não era permitido. Agora nós temos uma abertura para chegar até lá. Foi alvo de oração de muitos anos que o povo de Deus orou para que nós tivéssemos um espaço para conseguir entrar. Para poder falar da palavra de Deus. Nós já vencemos, vamos continuar vencendo, fala amém. Um desafio para o cristão, a igreja, tem uma missão com Deus, na adoração, na edificação e na evangelização. É um desafio para os cristãos isso, querido. Nós temos visto muita igreja, querida, aberta, que se preocupa muito com o espaço dela somente. Somente com o crescer aqui em quantidades. Nós começamos a conversar com alguns irmãos, pastores, alguns irmãos que são presbíteros de outras igrejas, e o que mais se pergunta é, quantos membros você tem? Né? É assim que funciona. Quem já foi em encontro de pastores aqui, já sabe a pergunta tradicional, já sabe o que eu vou ter que falar, né? Quantos membros nós temos mesmo? Não é assim, a contagem não é assim, porque não é só isso que consiste, querido, em quantidade de membros. Isso faz parte. Quantidade de membros faz parte. Mas não é o todo. Quanto nós estamos comprometidos com a missão? Isso faz parte. Quanto nós estamos comprometidos com a consagração? Faz parte. Quanto nós estamos comprometidos com a adoração a Deus? Porque isso é o chamado da igreja. Não é em quantidade. Hoje nós vemos igrejas aí que estão se engrandecendo por causa de quantidade de membros. Fazendo templos monstruosos, mas você é contra os templos monstruosos? Não. Não. Sou a favor. Porque o nosso Deus é um Deus grande, fala amém. Ter estrutura grande, coisa bonita, ter algo que venha encher os olhos, não é pecado. O nosso Deus é grande.
Mas, queridos, isso é o tudo? Foi para isso que a igreja foi chamada? Somente para isso? Nossa missão é adoração, edificação, ou seja, conhecer verdadeiramente a Cristo. Edificar é você estar na rocha eterna. Não é qualquer ventania derrubar os crentes. Mas você não está assustado com o que está acontecendo com o Brasil nesse momento? Claro que eu estou. Como todos estão. Você não está sofrendo? Aqui? Estou sofrendo. Várias consequências do que está acontecendo. Mas e aí? Eu estou na rocha eterna. Aqui eu não vou cair. Daqui eu não vou cair. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair desse lugar. Eu estou edificado na rocha eterna. Eu sei na quem eu creio. Eu sei para quem eu entreguei a minha vida. Essa é a função da igreja, edificar. Quando nós mudamos a visão da Filadélfia, por exemplo, foi mudado de um tempo para cá. Por quê? Porque nós estamos trabalhando no quê? Na essência, querido. A essência de quem é Deus para nós. Conhecer verdadeiramente a Deus. Não é só o que Deus tem para mim. O que Deus é para mim. Não é o que Deus tem para mim, o que Deus é para mim. O que Ele tem para mim? Não é prioridade o que Ele tem para mim. Porque o que Ele tem para mim é consequência daquilo que eu confio nele. É consequência. Nós estamos mudando um pouco a nossa essência. Porque a essência nossa se confundiu. Como outras denominações, que é o que Deus tem para mim. Não é. O que Deus é para mim, que é importante. O que Deus é para mim? Ele é o centro de tudo. Ele é o centro de tudo. Tudo começa nele, tudo termina nele. Mudar a nossa essência. É a realidade da igreja. É o desafio da igreja. Trabalhar na edificação, na adoração e na evangelização. Pode rodar. Um desafio continental. Os velhos continentes, europeu e asiáticos, padecem de extrema necessidade missionária, uma vez que uma região onde proliferaram religiões e costumes pagãos, resultado de séculos de misticismo. Está escuro, não enxergo mais. Esse negócio, não sei quem escreveu amarelo aí, por que eu não mudei isso aí, né? Agora não enxergo, né? Ai, Jesus, cura essa vista minha. Eu estou novo ainda. Não vou conseguir até eu queria oval até os 50 desse jeito. Corte de novo aí. Então, queridos, o que acontece é que o continente europeu e asiático, ele foi tomado por toda essa mentira de Satanás. E hoje há uma necessidade extrema de evangelizar naquele lugar. Mas até a diferença, querido, o nível que as pessoas consideram que esses lugares têm nível socioeconômico, as pessoas, elas têm medo de ir até lá evangelizar. Porque o nível de lá diz, a primeira coisa que se fala? Não, eu vou para a Europa, porque lá eu vou falar inglês, vou arrumar um bom emprego, vou ganhar em euro, e aí a coisa vai deslanchar. Tudo que se fala de lá tudo é melhor que aqui, né? Lá o trem ruim de lá é o nosso bala daqui, né? Tudo que não serve lá, manda para o Brasil, que lá serve. Por quê? Porque lá é outro nível, não é assim? Então, se pregar o evangelho lá, ficou difícil, porque até a diferença socioeconômica, nós criamos uma barreira na nossa cabeça. Nós achamos que nós não temos nada para oferecer para eles. Mas diante da cruz, se você tem Jesus e ele não tem, já tem tudo. Já tem muito mais que eles. Você tem muito mais que eles. E isso você não pode falar? De Jesus você não pode falar? Então qual que é a diferença entre eu e eles? Nenhuma. Ou melhor, eu tenho muito mais que eles. Tenho muito mais para oferecer a eles. Eu não posso ter medo. O desafio continental não pode ser um medo para mim. Tudo aquela mentira que há lá, todo mundo que vai para a Espanha, para Portugal, para Paris, para Inglaterra, o que traz de lá de foto? Traz várias fotos de vários lugares, né? E no meio dessas fotos, nós vemos um monte de igreja católica. Um monte de templos que foram construídos lá, né, 500, 300, 400 anos atrás. Não é assim? Traz aquele monte, quem já viu um monte de foto de alguém que foi para fora, vê isso aí.
Vê aqueles templos bonitos de ouro, não sei das quantas. Né? É assim que funciona. Por que é isso aí? Por causa que está lá impregnado o paganismo. Impregnado a mentira. E é lá que nós temos que ir também. Não é só, a gente fala assim, mas é só na África, é só onde tem pobreza. Não, porque na Europa não tem esse lado pobre, não é tanto para o lado europeu ou asiático. Não, é mais do lado africano. Mas aqui no lado europeu, há o problema da mentira que foi impregnado. E aí nós temos que entrar para quebrar essa mentira. Falar do nosso Jesus. Aqui, quando você vai evangelizar aqui, difícil você falar de Jesus para alguém que nunca ouviu, né? Já parou para você pensar isso? Difícil você falar para Jesus aqui para alguém que nunca ouviu. A maioria das pessoas que você já vai falar já ouviu. Alguém já falou. Agora imagine você chegar num lugar onde ninguém falou de Jesus. Mas você está falando verdade desse Jesus? Eu imagino que é assim que acontece, né? Mas é sério? Isso aí que você está falando é sério? Claro que é. Aconteceu comigo. Eu era isso, eu fui aquilo, fui transformado, fui mudado. Hoje eu não tenho outro caminho a seguir, a não ser esse. É assim que pregar lá na Europa. É assim pregar lá para esses povos. É lá que nós devemos ir, queridos. É lá que nós devemos, se nós não podemos ir, porque nós já consideramos que nós já somos velhos, nós venhamos contribuir com a nossa oração e com a nossa oferta. Se você não pode ir, não tem esse desejo no coração, adote alguém que possa ir. Nós temos aqui, dentro da Filadélfia, nós temos gente aqui que tem no coração batizado, tem o chamado, mas não tem dinheiro para ir. Tem o recurso. Falta recurso. Aí que entra aqueles envolvidos. Você é um missionário, se você só ofertar financeiramente, se você tiver condições, você já é um missionário. Isso faz parte. Se você ora aqui, se compromete com isso, você já é um missionário envolvido nisso. Você já está envolvido com a missão. O ID já está dentro de você. Você já está cumprindo o ID com a sua oração. Pode rodar, por favor. Um desafio, a palavra. É preciso muito trabalho para desfazer as obras do diabo naquela parte da terra. Porém, as portas do inferno não podem resistir ao poder do Evangelho de Cristo. Hebreus 4, versículo 12 e 13. A palavra não pode, o diabo não pode vencer a palavra, é um compromisso de Deus. Deus tem um compromisso com a palavra dele. E as portas do inferno não vai prevalecer para você, nem para mim. Não vai prevalecer. É compromisso de Deus. Eu tenho certeza que nós ainda veremos Janela 1040 evangelizada. Eu tenho certeza que nós vamos ver em vida ainda, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem antes de eu ir para o café, tem um slide aí que eu comparei a quantidade do islamismo, budismo. Pode ser esse daí. Antes desse daqui. Mas tem um outro aí. Um slide que está escrito, uma quantidade. Volta. Aí, esse. O gráfico. Isso. Missionários brasileiros transculturais, trabalhando dentro e fora do Brasil. Nós observamos que, de 89 até 2002, um crescimento de quem está indo para missões fora. Glória a Deus por isso, fala amém. Nós observamos também que, de 5% na mesma época, foi para 16% da janela 1040, fala amém. Significa que nós estamos fazendo algo. Está tendo uma mudança. Nós já vimos isso sobre a janela 1040. Mas, em quantidade, queridos, muito a desejar, né? 2.000 só? 2.000 missionários? Glória a Deus que está crescendo. Mas 2.000 é muito pouco. É 2.000 porque a igreja cresceu também.
Os evangélicos também cresceram. Por isso que é 2.000. Mas ainda é muito pouco. Se hoje nós estivermos no 4.000, que eu creio que eu não achei nenhum gráfico de quantidade agora. Se estiver em 4.000, ainda é pouco, porque a igreja cresceu também. Claro que vai crescer o número de missionários, cresce. A igreja cresce, o missionário. Todos os ministérios crescem, claro. Né? Mas ainda é muito pouco. Eu meu desejo é que Deus toque no seu coração. Que você venha se comprometer com isso, que venha tocar você igual tocou a minha vida. A janela 1040 para mim não vai ser a mesma coisa depois de hoje. Já ouvi falar nisso há mais de 6 anos atrás. E não é a mesma coisa a partir de hoje. Porque eu vou, de alguma forma, eu não sei qual ainda, mas Deus vai me falar. De alguma forma eu vou contribuir com esse negócio aqui. Mas nem que for para começar a guardar R$10 por mês para mim ir lá, ficar um mês lá. Mas que eu vou. Se for essa direção que Deus vai dar, eu vou. Né? Mas eu quero participar desse negócio. Eu quero estar comprometido com isso. Eu não fiquei em paz quando eu fiquei sabendo tudo isso. Quando você vê o filme que vai passar depois do café, você vai ver do que eu estou falando. Antes de tomar o café, para dar tempo de a gente voltar depois. Volta lá onde tem uma quantidade que eu comparei com a quantidade da população do Brasil. Vai voltando aí. Vai voltando. Vai. Vai. Mais. Onde eu enfiei? Aí, volta um. Aonde que eu enfiei? Volta um aí. Volta para frente. Eu perdi. Vai, para frente. Mais uma. Você sumiu com meus gráficos, gente. O diabo sumiu com meus gráficos. Mas minha cabeça é muito boa. Eu vou falar para você. A quantidade de hinduísmo, budismo e muçulmanos que tem na janela 1040 é superior a quase 50 vezes o estado de São Paulo, a população de São Paulo. A quantidade de hinduísmo, pessoas convertidas ao hinduísmo, aos muçulmanos e ao budismo é equivalente a 50 vezes a quantidade de pessoas de todo o estado de São Paulo. 50 vezes. Censo do IBGE de 2015. A quantidade de São Paulo dá 46 milhões de pessoas no estado de São Paulo. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, né? 200 milhões de pessoas. Nós estamos falando de mais ou menos 8 vezes a população do Brasil. De toda a população do Brasil, que é convertida ao muçulmanos, budismo e hinduísmo. 2.000 missionários é o suficiente? Claro que outros países também enviam missionário, né? Estou falando do Brasil. Você acha que 2.000 missionários é o suficiente? Ou 4.000? Vamos falar que hoje esteja no 4.000. Somente Deus, querido, pode mudar isso. Somente Deus, através da nossa oração, através do nosso compromisso, para que aqueles que possam ir vão. E se nós pudermos, nós mesmos vamos. Se cada um aqui tiver 60 pessoas aqui, cada um for lá e ganhar 3 vidas para Jesus, nós estamos falando de 180 pessoas convertidas. Se cada 180 pessoas convertidas que nós convertermos lá, ganhar 5 vidas para Jesus, dá 1.000 pessoas.
aproximadamente. Se essas 1.000 pessoas ganhar mais 2 vidas para Jesus, dá mais 2.000. E assim vai. Né? Tem solução, queridos. Que nós venhamos nos envolver, porque tem solução. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos tomar um café. Agora que você tomou um café, você está acordado? Você não dormiu nem um minuto, você estava esperto. Agora nós vamos passar um vídeo. E queria que você prestasse atenção. Que nós vamos falar de mais alguns detalhes. O vídeo vai falar por si só. Espero que Deus já esteja tocando no seu coração, amém? Que Ele já tocou no seu coração, esteja tocando no seu coração. Que você possa prestar atenção em tudo aquilo que está sendo falado. Não é intenção, não é a nossa intenção, e nunca vai ser, de deixar você sensível. Nós estamos falando de realidade, não com a intenção de sensibilizar o seu coração, que você fica triste. Eu quero que você reflita do que você vai ver agora e tudo que você ouviu, que Deus batize você, que você venha se comprometer com esse ID. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos passar esse vídeo agora. E você não dorme, que eu vou aí onde você estiver, hein?
Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu não poderia deixar de ministrar uma aula dessa, passar um vídeo desse, sem fazer o que é mais importante, que é orar. Fazer o mais importante, que é um ato profético. Eu queria que você fechasse seus olhos, erguesse suas mãos e começasse a falar com Deus de tudo aquilo que você ouviu e tudo aquilo que você viu aqui através desse vídeo. Comece a falar com Deus, comece a interceder por isso. Comece a falar com Deus, a colocar o seu coração diante dele. Senhor, nós te pedimos perdão, ó Pai, porque nós fomos omissos, Senhor. Porque nós, Pai, nós sabíamos, Senhor Deus, que existia, mas não sabíamos que era desse tamanho. Nós não sabíamos, Senhor Deus, que estava nessa situação. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos perdão diante do Senhor. Nós como igreja, ó Pai, nós deveríamos estar posicionados diante disso, Senhor Deus. Nós não poderíamos estar, Senhor Deus, com as nossas bocas fechadas, com nossos ouvidos, Senhor Deus, fechados, com nossos olhos fechados, Senhor Deus, e principalmente o nosso coração, Senhor Deus, não está inclinado para essas situações. Nós te pedimos perdão, Senhor Deus, e como igreja nós nos posicionamos, ó Pai, e pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, a tua intervenção, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor levanta igrejas, Senhor Deus, que vem enviar missionários, em nome de Jesus, Senhor Deus, que a nossa igreja, ó Pai, seja, Pai, um celeiro. Eu peço em nome de Jesus que levante diante de nós, Senhor Deus, pessoas que sejam lançadas, que sejam enviadas, Senhor Deus, aqueles que não possam ir, que venham investir nesse ministério, Senhor Deus, de missões, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, levanta, Senhor Deus, atalaia, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, estar posicionado, Senhor Deus, no mundo espiritual. Eu peço em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor levanta diante de nós, Senhor Deus, missionários comprometidos, Senhor Deus, crentes comprometidos, ó Pai. Eu peço em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós venhamos, Senhor Deus, ter um compromisso contigo, Senhor Deus, diário, de estar orando, Senhor Deus, para essas cidades, para esses países, para essas mulheres, crianças, Senhor Deus, e pais que estão nesse lugar. Eu peço em nome de Jesus, Senhor Deus, a tua intervenção, Senhor. Rabachada, Condorremalá, Candalabalabacaias. Nós não aceitamos, Senhor Deus, o teu povo, Senhor Deus, não aceita, Senhor Deus, nós não aceitamos, Senhor Deus, que pessoas morrem sem saber as boas novas. Nós temos dentro de nós o teu Espírito, Senhor Deus, e não é Espírito, Senhor Deus, de covardia, é o Espírito, Pai, de ousadia. Nos dá, Senhor Deus, coragem, ó Pai, para falar da tua palavra. Nós queremos, Senhor Deus, alcançar esses povos, Senhor Deus. Nós vamos nos posicionar, o rebate andarabalabala, sandecande remanaias, em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós estamos posicionados diante do Senhor. Nós estamos, Senhor Deus, aqui como servos do Senhor, e nós queremos ser usados, ó Pai. Nos usa, Senhor Deus. O rebate andaramanás. Nós começamos, Senhor Deus, pelo princípio que é a oração. Nós estamos orando, Senhor Deus, intercedendo diante do Senhor, porque nós, como teu povo, não aceitamos, Senhor. Rebaixa da candarebala, candalamanaias. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor Deus, nos incomoda, Senhor. Nós não queremos, Senhor Deus, colocar a nossa cabeça no travesseiro e descansarmos como se nada tivesse acontecido. Nós não queremos, Senhor Deus, colocar a nossa cabeça no travesseiro, Senhor Deus, e não lembrarmos, Senhor Deus, desses, Pai, absurdos que nós estamos ouvindo, Senhor Deus, sobre a janela 1040. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que o teu Espírito venha se manifestar nesse lugar. Mas mais que isso, Senhor Deus, nós queremos, Pai, obras, Pai, mas queremos obras, Senhor Deus, práticas, mas que realmente alcance as pessoas. O rebalemalá, condorredelebalabacaias. Nós não aceitamos, Senhor Deus, nós não aceitamos, Senhor Deus, nós estamos posicionados, nós queremos, Senhor Deus, uma resposta do Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, responde a nossa oração. O rebalaeba, xandocandorremalá, condorrebalabalabacaias. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, que aqui no nosso meio, Senhor Deus, se existia alguém que estava, Senhor Deus, com medo, se existia alguém, Pai, que estava, Senhor Deus, rebalebalabalabacaias, esperando uma resposta do Senhor, eis aqui a resposta, Senhor. O rebalebalabalabacaias, eis aqui hoje, Senhor Deus, que foi aberto os olhos do teu povo, Senhor Deus, e nós como igreja, nós temos uma missão. O ID, Senhor Deus, não é, Senhor Deus, para alguns, o ID era para todos nós, Senhor Deus, e nós estamos
comprometidos contigo, nós estamos posicionados contigo, Senhor Deus, e nós veremos, Senhor Deus, a manifestação do teu Espírito, e nós veremos, Senhor Deus, os testemunhos, Senhor Deus, das mudanças, Senhor Deus, na janela 1040. Eu peço em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor venha fortalecer os missionários que já estão lá, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor cuida da vida deles, Senhor Deus, protege, reveste eles com o teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te peço, Rabaxada, Lebalabalabalabacaias, cura das famílias, Senhor Deus, cura dos filhos, ó Pai, em nome de Jesus, que os missionários que já estão lá, Senhor Deus, em terra, ó Pai, eu te peço, cuida, Senhor, Senhor Deus, de todos, ó Pai, ensina eles, Senhor Deus, cuida deles, instrui eles, Senhor Deus, fortaleça eles, Senhor Deus, que eles não venham desistir do chamado que estão sobre a vida deles, Senhor Deus, eu peço em nome de Jesus, que os missionários que estão sem recurso financeiro, ó Pai, levanta, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, que aqueles, Pai, que estão lá sem recurso financeiro, que venha a provisão do Senhor, Pai, que o Senhor venha, Pai, levantar, ó Pai, ó Rebalabalabacaia, gente posicionada, pessoas, Senhor Deus, que venha comprometer diante do Senhor, ó Pai, fortaleça, Senhor Deus, os teus filhos, que o recurso financeiro venha chegar, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que não venha faltar nada para ele comer, que não venha faltar, Senhor Deus, nada na saúde, Senhor Deus, nada na educação para ele e para a família, assim eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, e a igreja que crê diz amém. Graças a Deus. Amém, irmãos?